Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós começamos uma semana de trabalhos aqui, muitos, entre os quais o senador Cristóvão Buarque, há pouco outros senadores já falaram sobre isso, com uma preocupação, senador Mozarildo, que é a situação de uma certa instabilidade na área cambial. A área cambial eu entendo que seja uma espécie de termômetro, para medir a febre da economia, o câmbio é a área mais sensível, porque ela está relacionada diretamente às questões de confiança na política econômica. A intensa pressão no mercado cambial, especialmente nesta última semana, quando a cotação do dólar superou os R$ 2,30 por 5 dias consecutivos, as maiores cotações desde março de 2009, e exige das autoridades, especialmente do Banco Central, uma atenção redobrada. A rápida desvalorização da nossa moeda frente ao dólar é uma ameaça ao desenvolvimento do país e aos fundamentos da economia brasileira, com impactos na balança comercial e no mercado interno. Porque quando a gente exporta, tudo bem, mas quando nós importamos, vamos pagar mais caro e estamos dependendo de uma série de produtos que chegam aqui do exterior, inclusive a área de confecções. Pode ser pressão especulativa o que está acontecendo, que aparece sempre quando a confiança na política econômica perde força. Precisa, portanto, ser enfrentada pela equipe econômica esta crise cambial de modo a preservar a estabilidade e o equilíbrio entre os diferentes agentes do mercado. É preciso destacar também que o real foi a moeda que mais se desvalorizou neste ano entre os países emergentes, segundo a análise de especialistas em mercado de câmbio e dados de agências de risco do Banco Central do Brasil e também do Fundo Monetário Internacional. Enquanto as desvalorizações das moedas da Argentina e do México, por exemplo, em relação ao dólar, foram de 10,9 pontos percentuais e 0,6 pontos percentuais, respectivamente, a queda do real, no mesmo período, em relação à moeda norte-americana, alcançou 17,6 pontos percentuais. Na Índia, a rúpia se desvalorizou 12,2% em relação ao dólar e o rand da África do Sul apresenta queda de 15,9%. Portanto, nós, entre os emergentes, estamos com uma desvalorização superior à dos demais países que integram este bloco. São variações do câmbio que preocupam. É importante lembrar também que o Brasil tem apresentado baixo crescimento econômico e a falta de confiança de alguns investidores internacionais. No caso específico da agricultura, e o meu estado, o Rio Grande do Sul, tem uma participação ativa e protagonista nessa área, é um setor altamente competitivo. As variações excessivas no câmbio causam grandes estragos. Se, por um lado, ela beneficia quem exporta, e aí nós temos as nossas commodities, como a soja, por exemplo, e também a área de carnes, por outro lado, o dólar mais forte afeta os custos dos insumos da produção agrícola, porque nós somos dependentes ainda da importação desses insumos, como é o caso de fertilizantes, onde praticamente há uma concentração de apenas 2 fornecedores, e defensivos agrícolas, que respondem aproximadamente, os dois do conjunto, defensivos e fertilizantes, 70% dos gastos dos agricultores. Os preços desses produtos são atrelados ao dólar e, por isso mesmo, aumentam as chances de custos mais altos aos agricultores, como também o endividamento das empresas que tomam empréstimos no exterior. São mais barreiras ao desenvolvimento sustentável de uma atividade que tem contribuindo muito para o crescimento do nosso produto interno. O câmbio desvalorizado agrava também a situação de outros setores da economia, pois aumenta as dúvidas sobre o custo de vida e de produção. A velha inflação batendo à nossa porta. Qualquer um que for ao supermercado nota que os preços dos alimentos estão bem mais caros. E, claro,
Com o dólar valorizado por tempo indeterminado em relação ao real, as dificuldades para controlar a inflação tendem a aumentar, porque no médio e longo prazos, o câmbio muito valorizado em relação ao dólar, ao real, melhor dizendo, gera aumento dos preços, inclusive dos combustíveis. Por isso, se torna mais um problema para o controle da inflação e limitar a melhor gestão da economia do país. Está limitando essa circunstância. Na manhã de hoje, a moeda estrangeira superou o patamar de R$ 2,40. Portanto, abriu a semana em alta, depois de ter alcançado R$ 2,39 na última terça-feira. O Banco Central teve que injetar mais 2 bilhões de dólares em contratos de dólar no mercado futuro, chamados de swap cambial, para tentar conter a alta da cotação do dólar. Vale lembrar também que nem mesmo a atuação do Banco Central, que injetou mais de 3 bilhões de dólares no mercado futuro na semana passada, evitou que a moeda americana encerrasse a semana com cotação próxima a R$ 2,40. A conjuntura internacional também não está favorável. A crise política do Egito, que tem feito subir os preços do petróleo, e as dúvidas sobre a continuidade da política mensal de estímulos do Banco Central dos Estados Unidos, o famoso Fed, Federal Reserve, aumentam as incertezas. Por isso, nos momentos de dúvida, quanto mais claros forem as políticas econômicas e mais firmes e confiáveis, menos espaços serão abertos para especulações ou prejuízos à economia. Pessimismo não se combate com marketing ou propaganda. O mesmo se diz para credibilidade e confiança. Não sou economista, mas a história mostra que ações reais na economia real trazem mais benefícios que prejuízos. Aliás, no domingo, o editorial do jornal O Globo inclui uma avaliação pertinente sobre o papel do câmbio como um importante termômetro para antecipar tendências ou prever movimentos da economia nacional. Segundo o editorial, há razões, senador Cristóvão Buarque, de ordem interna que podem justificar a desvalorização do real frente ao dólar. Há uma mudança de conjuntura se aproximando, o que obriga o Brasil a enfrentar a realidade que o governo antes imaginava que seria possível contornar. Enfrentar a inflação sem uma forte contribuição da política fiscal, com maior controle sobre as despesas de custeio, é algo cada vez mais inviável. Porque a eleição está tomando conta das prioridades do governo. Do mesmo modo, senador Cristóvão, não dá mais para postergar a prioridade para a realização de investimentos em infraestrutura. E isto exigirá, de fato, o abandono da visão preconceituosa quanto à participação do setor privado na área pública, com as famosas parcerias público-privadas. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, mais uma vez estamos nós aqui falando de economia. Por muitas vezes aqui, a senhora, eu e alguns outros, alertamos o governo de que a economia estava bem, mas não ia bem. Eu repeti, bati, não me contentei em falar, escrevi, publiquei, mostrando que, embora a economia naquele momento, falando 2 anos e meio atrás, tivesse com uma chance de crescer, tivesse com grandes reservas, tivesse com superávit, tivesse com a inflação baixa, tivesse um câmbio sólido, as coisas não iam bem. E eu mostrava cada um dos problemas que poderia vir adiante. Um deles era o câmbio. O câmbio que trazia embutido 2 tipos de problemas. Se ficasse naquela taxa, dava problema à indústria. Se desvalorizasse, trazia problema para a inflação. Aquela era a hora, quando havia uma estabilidade monetária, de fazer os ajustes para que a taxa de câmbio retomasse o incentivo às nossas exportações. Não foi feita. Agora fica numa posição atabalhoada, porque já passou do ponto que se queria, e o governo e o Banco Central, veja que um dos problemas é essa mistura, governo e Banco Central. Não devia nem ser misturado, mas mistura-se. O presidente do Banco Central é ministro. É uma coisa estranha isso. Pois bem, eles estão vendendo reservas e mais reservas e mais reservas. Aparentemente, é um saco sem fundo, que pode trazer
algo mais grave, que é uma queda no índice de confiança do Brasil no exterior. Se as reservas chegam abaixo de um certo ponto, imediatamente baixa a nota que o Brasil tem de confiança lá fora. E aí cai a vinda de dinheiro. Aí cai ainda mais o dólar. E aí a inflação aumenta. Não foi feito na hora. Não foi feito também, como a senhora disse, a redução dos gastos. Tinha que ter sido feito isso. E aí, em alguns momentos, são medidas difíceis que vão exigir de nós posições sérias aqui dentro dessa casa, porque o governo sozinho não consegue fazer isso. Um dos itens, aliás, que eu coloquei como entrave para a economia no futuro é que nós temos amarras constitucionais que dificultam em certos momentos de crise. Alguém pode dizer, ainda bem, porque com isso segura alguns dos benefícios que nós temos. Mas esses benefícios se acabam se o conjunto não funcionar bem. Escolhemos o caminho, o governo, de segurar a inflação controlando o preço através das isenções. Não é o caminho certo. Isso depois cobra um preço muito maior no futuro, como já se viu em todos os lugares, como se está vendo agora na Venezuela, já se viu no Chile no passado. Então, nós entramos num período de muita turbulência na economia, porque o que era para ser feito certo, não foi feito no momento certo. Agora, para se fazer o certo no momento errado, os custos são muito maiores e os riscos são muito grandes. Some-se a isso que o pacto social que fez a sociedade brasileira funcionar bem, apesar da desigualdade, apesar de privilégios, apesar de ineficiência, esse pacto se rompeu. Esse pacto se rompeu quando caiu a ficha das pessoas, ao perceberem que não vão ter o futuro prometido. Quem comprou carro fica preso no trânsito e preso no crediário para pagar. Caiu a ficha das pessoas. Quem conseguiu entrar na universidade descobriu que sai sem conhecimento suficiente para ter um bom emprego. Caiu a ficha. Quem não tem condição de receber um bom tratamento médico, percebe que uma parcela da população, inclusive nós aqui dentro, temos privilégios de sistema de saúde tão bons ou melhores do que os dos países mais ricos. Caiu a ficha. A ficha foi caindo. Aí some-se a essas fichas caindo a descoberta do poder que dá o computador a cada jovem. Cada jovem hoje tem uma trincheira de luta em casa. Ele consegue fazer uma guerrinha. Ele não consegue botar 10 mil pessoas na rua, nem 5 mil, nem 2 mil. Mas com 200 pessoas, para-se uma avenida. Com 50, não vai demorar. Invade-se um hospital para conseguir que seja recebido um ente querido que está doente e que o hospital público não conseguiu receber, senador Mazzarildo. O tecido social, com a informática e a ruptura do pacto, é muito estável. Some-se a isso. Além os que vão surfar nas manifestações para quebrar a vidraça, que vai irritar todo mundo, todos nós não podemos tolerar isso, mas eles vão surfar nas manifestações de reivindicação. O despreparo da polícia, porque é um momento novo, eles não sabem como fazer, porque pipoca em cada lugar as coisas. E por coisas pequenas, eu conversava há pouco, senador Mazzarildo, com a senadora Ana Amélia, que em Recife, na minha cidade, está havendo uma verdadeira rebelião porque morreu um papagaio no Ibama. Ou seja, uma coisinha menor. Eu, aliás, dei muitos exemplos aqui de um cachorro sendo atropelado por um carro da polícia e ia provocar uma rebelião convocada pela internet. Não foi nega, foi um papagaio. Está lá o povo na rua protestando contra o Ibama. Isso vai pipocar em todo o tempo. Já houve a tentativa de invadir, digamos assim, o Hospital Sírio-Libanês. Hoje houve uma manifestação na frente de um casamento de jovens ricos. O povo foi para frente e vaiaram o casamento no hotel. Então, nós estamos num momento de crise econômica com um momento de instabilidade política. Para completar, temos eleição daqui a poucos meses, o que nos amarra a todos, porque cada um fica tomando decisões não pensando no país,
mas nos votos que vai ter. Não pensando numa nova geração, mas pensando no resultado da eleição. A situação é muito perigosa. E o que me assusta, e aí eu concluo com tantos pontos perigosos, é que, apesar disso, isso aqui tem estado vazio. Quinta-feira à tarde, quinta-feira, não falo sábado, não falo sexta nem segunda. Terminamos a sessão às 4 horas por falta de pessoas querendo falar. Quinta-feira, 4 horas. Às 3, o senador Mozarido, eu acho que estava presidindo. Às 3, eu pedi a palavra aqui, em vez de falar na tribuna, eu levantei a questão de ordem para dizer isso. Aí chegou o senador Aloysio, que falou um pouquinho. Aí, já que ele tinha falado, eu falei, mas 4 horas terminou. Nós deveríamos estar reunidos aqui discutindo essa crise que nós estamos atravessando. Enquanto isso, estamos fechando os olhos. As manifestações contra o governador Cabral é contra todos nós. Hoje é ele, amanhã vão ser os outros. Nós tínhamos que entender isso. Ele simboliza hoje o que nós somos para a opinião pública. E a gente não está discutindo como é que resolve isso. É um momento de muita preocupação, sobretudo porque parece que não tem preocupação. Até eu me lembro que dos 15 pontos de perigo da economia, senhor Suplicy, o último era a euforia. A euforia cega. E nós fomos cegos pela euforia de que as coisas estavam indo bem, quando tudo ali já mostrava que mais dia menos dia ia mal. Chegou o momento e nós não estamos nem preparados e aparentemente com apetite de enfrentar o problema, encontrando soluções. Que não vai ser reprimir com a polícia, embora isso seja preciso também, vai ser refazer o pacto social brasileiro, que não é mais aceito como era, com privilégios de um lado e exclusão do outro. Não dá mais. E nós não estamos discutindo como refazer o pacto social brasileiro. Senador Cristóvão, eu fico muito honrada com esse aparte que completa o meu raciocínio. Eu gostaria, inclusive, que nos anais fosse incluído esse aparte do senador como parte desse meu pronunciamento. Nós somos aqui, senador Cristóvão, temos atuado em muitas questões com independência em relação ao governo, nossos partidos são da base do governo, mas temos atuado com independência, que isso é um ato de responsabilidade. E aquele ditado popular diz muito bem, quem avisa, amigo é. Não foi por falta de aviso de Vossa Excelência, quantas vezes ocupou essa tribuna, temos falado, alertado sobre algumas questões que são importantes estruturalmente falando do ponto de vista das necessidades do nosso país. E na medida que você faz economia com apagando incêndios, foco agora no câmbio, foco depois na questão da inflação, foco depois na falta de crédito, foco depois no problema da inflação, não há uma política de continuidade para haver a confiança nessas referências. Ademais, Vossa Excelência refere à questão das nossas reservas cambiais. Estão torrando as nossas reservas. E aí, quando ela baixar o nível, haverá uma redução também deste risco Brasil. E aí a situação se estende não apenas aos títulos públicos, a situação, mas à própria credibilidade no conjunto da economia para investidores que têm aqui grandes investimentos em nosso país. Além do mais, nós também não temos, como Vossa Excelência referiu, a Venezuela, nós não temos petróleo para exportar. Se tivéssemos, como tem a Venezuela, pode-se dar o luxo de fazer algumas tropelias e algumas irresponsabilidades, porque está sentado em cima de postos de petróleo. Nós não temos isso para dispor dessa riqueza. Então, mais um fator a exigir das autoridades, especialmente as autoridades da área financeira, da área fiscal e econômica, uma atenção redobrada em relação a isso. Hoje se discute. E para terminar, mas não menos importante, modestamente entendo, senador Cristóvão, e Vossa Excelência referiu com muita maestria o ponto é que nós tivemos, de parte do governo, a imprudência, para não dizer irresponsabilidade, de antecipar um debate e uma campanha eleitoral em 18 meses, 2 anos, e isso tudo contamina o processo econômico. Não há dúvida que acontece. E muito das razões dessa instabilidade se justificam na raiz da antecipação das eleições. Acho que isso foi um ato
que o país não poderia estar vivendo agora. Então, criou uma insegurança e uma instabilidade desnecessária, por ato impensado do governo. Como disse Vossa Excelência, em vez de pensar na futura geração, pensou-se apenas na reeleição de 2014. Mas lhe agradeço imensamente a contribuição valiosa que Vossa Excelência deu. Queria pedir ao presidente, lembrando que nós estamos vendo essas questões todas aí e já vamos ver agora, inclusive, nas próximas licitações para a concessão de aeroportos, ferrovias, portos, assim como do campo de petróleo de Libra, na camada do pré-sal, oportunidades que restam para o país demonstrar que está ajustando, de fato, o rumo da política econômica. Portanto, é preciso muita clareza e muita segurança sobre isso. Como é que o senhor vai dar garantia aos investidores se você não tem segurança? A chamada previsão.